Amados amigos, ouçam o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Bendito seja Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 20, glória a Deus. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade, resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muito bem, queridos amigos, texto da palavra de Deus que estamos observando, louvado seja Deus, fala, louvado seja Deus, da condição pecaminosa que o homem, o ser humano, vivia antes de conhecer a Cristo. E, portanto, louvado seja Deus, a palavra de Deus diz que o resultado do pecado era vergonhoso. E, portanto, o resultado do pecado levava os homens à morte. Leva os homens à morte, os seres humanos à morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. E, por fim, a morte eterna, que é a separação eterna do Deus eterno. Louvado seja Deus. Porém, a palavra de Deus diz que quando as pessoas reconhecem os seus pecados, e abandonam os seus pecados e passam a viver uma vida na presença de Deus, então a palavra de Deus diz: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Somos escravos de Deus, livres, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus dá o livre-arbítrio para nós escolher entre o bem e o mal, entre fazer o que é certo ou errado. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, portanto, aqueles que estão servindo a Deus fazem aquilo que conduz à santidade. Louvado seja Deus. E o resultado é a vida eterna. O resultado para aqueles que abandonam os seus pecados é vida eterna na presença de Deus. E para concluir, a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. E você que está neste vídeo tem poder em si mesmo aqui no seu cérebro. Você tem um tribunal e você pode perfeitamente escolher o que fazer da sua própria vida. Mas, se eu fosse você, caso você ainda não conheça este plano salvífico de Deus que ele inaugurou lá na cruz, através do seu Filho amado Jesus Cristo, rapidamente eu correria ao encontro de Jesus, visto que é o único jeito para que os seres humanos sejam salvos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Eu convido você quer vida eterna com Deus para sempre? Então a receita é abandonar todos os pecados da meia volta, deixar de praticar o que é errado, o que é pecado, louvado seja Deus, entregar a sua vida ao príncipe da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu para este objetivo, para salvar todos aqueles que abandonem os seus pecados e passam a viver uma vida separada para Deus. Você quer viver separado ou separada para Deus? Então venha para Jesus, abandone todos os seus pecados e seja feliz aqui e na eternidade. Glória a Deus.